No momento em que o sinal ficou verde, minha visão começou a ficar turva. Em meio a um cruzamento lotado, agarrei o volante com força enquanto o mundo girava ao meu redor. Carros passavam em alta velocidade, e as buzinas se misturavam a um rugido distante. Meu coração batia violentamente no peito. Algo estava terrivelmente errado. Não posso me atrasar para a reunião do Projeto Peterson, sussurrei para mim mesma. Os prédios do horizonte de Boston pareciam dançar e balançar diante dos meus olhos. Minhas mãos não estavam apenas tremendo, era como se tivessem perdido toda a força. No dia mais importante da minha carreira, eu estava prestes a sofrer um acidente, bem no meio da hora do rush. Moça, você está bem? Gritou um pedestre pela minha janela entreaberta. Tentei responder, mas minha boca não se movia. O cruzamento parecia girar e, de repente, eu estava olhando diretamente para os faróis de um carro vindo em alta velocidade na minha direção. Vozes explodiram ao meu redor. Liga pro 190. Ela tá respirando. Alguém tira ela daí. O rosto da minha assistente, Kim, surgiu acima de mim. O rímel escorria pelas bochechas. Mandy, fica comigo. A ambulância tá chegando. Tentei alcançar meu celular, mas meu corpo não respondeu. Chamar, ligue para minha família, consegui sussurrar, antes que a escuridão me engolisse. Horas depois, quando recuperei a consciência na UTI, tudo estava nebuloso. Eu senti a presença de alguém ao meu lado. Era meu marido, Billy, que correu para ficar perto de mim. Seu rosto estava pálido de exaustão, e sua camisa, toda amassada da correria. Ele deve ter saído do trabalho assim que soube do acidente. Mandy, você acordou, disse ele, com a voz misturando alívio e medo. Está sentindo dor? Vou chamar o médico. Tentei balançar a cabeça, mas uma pontada aguda me atingiu. Um colar cervical restringia meus movimentos. Havia fios por todo o meu corpo, e uma intravenosa no braço esquerdo. Minha perna direita estava engessada. Quanto tempo? Consegui perguntar, a voz fraca. 18 horas, respondeu Billy com doçura, apertando minha mão. Você desmaiou no cruzamento e entrou na contramão. Por sorte, o outro motorista conseguiu frear a tempo. Você evitou uma colisão frontal, mas o carro capotou. Trechos da memória começaram a voltar. As mãos trêmulas. A visão embaçada. Os faróis vindo em minha direção. Eu me lembrava de pensar na reunião do Projeto Peterson, no quão importante aquele dia era para minha carreira. A reunião. Não se preocupe. A Kim apresentou no seu lugar. O cliente entendeu completamente. Nada é mais importante que sua saúde. Os olhos de Billy brilhavam com lágrimas. Ele tentava se manter forte, mas eu sabia que ele entendia o quão perto eu tinha chegado do pior. Você entrou em contato com minha família? Perguntei, a voz trêmula. A expressão de Billy mudou. Ficou séria. Sim. Tem algo que você precisa saber, disse ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. A polícia entrou em contato com sua mãe, continuou, pegando meu celular. Você quer saber o que eles me disseram? Assenti, sentindo uma pequena centelha de esperança aquecer meu peito. Disseram que seus pais tinham acabado de embarcar em um cruzeiro com a Stacy. E aparentemente sua mãe comentou, é um alívio ter a aproveitadora fora do caminho. Sinto muito, querida. O rosto de Billy dizia tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Virei o rosto para o lado, com lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto inchado. Tem algo que eu possa fazer? Ele perguntou com delicadeza. Uma lembrança dolorosa surgiu. No último dia de ação de graças, transferi $60.000 para pagar os empréstimos estudantis da Stacy. Mamãe mal me olhou enquanto eu a ajudava a abrir uma nova caixa de sapatos de grife. Obrigada, Mandy. Você é literalmente a melhor irmã de todas, a melhor irmã, a melhor filha, o melhor caixa eletrônico. Obrigada, Billy. Traga todos os meus documentos financeiros. Todos. O rosto dele mudou, assumiu a expressão séria de um advogado e ele assentiu calmamente. Eu quase morri hoje. E minha família escolheu um cruzeiro. Um cruzeiro que eu paguei. Meu celular vibrou. Uma notificação do Instagram.
Era uma selfie da Stacy no convés do cruzeiro, com meus pais. Todos sorrindo. Os três estavam segurando taças de coquetel. A legenda dizia: as férias dos sonhos começaram. Tão abençoada por ter uma família que sacrifica tudo pelo que realmente importa. Hashtag Vida de Cruzeiro. Grata. Família em primeiro lugar. Desliguei o celular sentindo algo duro e gelado se formar dentro do meu peito. Não era por causa dos ferimentos. Era pura determinação. Muito em breve, Billy me ajudaria a cortar todos os laços financeiros que eu ainda tinha com minha família. E, pela primeira vez na vida, eu não sentiria nenhum pingo de culpa por isso. Na manhã seguinte, Billy chegou com uma maleta de couro repleta de documentos. Você trouxe tudo, comentei. Ele puxou uma cadeira para perto da cama e começou a espalhar os papéis na bandeja. Tudo o que você pediu. Mas, tem certeza de que não vai se arrepender? É uma decisão definitiva. Eu quase morri enquanto eles embarcavam em um cruzeiro que eu paguei, respondi. E ainda me chamaram de aproveitadora. Isso é exatamente o que precisa acontecer. Billy assentiu, com o maxilar travado. Estávamos casados há 3 anos, e ele tinha testemunhado incontáveis episódios de abuso emocional e exploração por parte da minha família. Vamos começar pela hipoteca, disse ele. Apesar da dor, passamos a hora seguinte revisando meticulosamente cada documento. Certo. O débito automático da hipoteca dos seus pais está cancelado, disse Billy, organizando os papéis. Próximo passo: cortar o acesso à conta usada para financiar o estilo de vida da Stacy. As lembranças vieram à tona. Faça isso, falei, com a voz firme. Corte tudo. Billy puxou outro maço de papéis. E as parcelas da casa deles? Interrompa imediatamente. Eles moram naquela casa paga por mim há 15 anos. Acabou. Meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe? O cruzeiro está incrível. A Stacy está se divertindo muito. Você está se sentindo melhor? Entreguei o telefone para Billy. Ele soltou um suspiro pesado. Uau! Simplesmente uau, murmurou, arqueando as sobrancelhas. Vai querer confrontá-los diretamente? Não é um confronto. É um alerta. Com 15 anos de atraso. Eles viveram numa bolha de privilégios por tempo demais, respondi com firmeza. Continue, Billy. Ao meio-dia, apesar da dor lancinante, já tínhamos preparado tudo para romper, legalmente por completo, os laços financeiros parasitários da minha família. Toda a documentação está pronta para ser entregue, disse Billy ao se levantar. Mas podemos esperar até amanhã, se você quiser pensar mais um pouco. Balancei a cabeça com convicção. Entregue hoje. Tive 36 anos para pensar nisso. Uma semana após o acidente, meus pais e a Stacy finalmente apareceram no hospital. Mas me recusei a vê-los. Não permiti a visita. Do corredor, ouvi a voz da minha mãe carregada de uma preocupação teatral. Enfermeira, estamos aqui para ver nossa filha. Por que não podemos entrar? A paciente não solicitou visitas, respondeu a enfermeira com educação. Isso é um absurdo. Gritou Stacy, com a voz aguda cortando o ar. Somos família. Amanda bateu a cabeça, não está pensando direito. Então veio a voz do meu pai. Nossa filha está confusa. Temos o direito de vê-la. Billy sentou-se ao meu lado, segurando minha mão. Eu sei que você consegue ouvi-los. Mas essa é a sua escolha, e eu apoio, disse ele, com carinho. Fechei os olhos. Apenas uma semana atrás, eu ainda atendia todas as exigências financeiras deles. Tudo o que fiz pela família, na verdade, só alimentou a sensação de direito deles e me transformou em um caixa eletrônico humano. Mande, a voz da minha mãe ecoou pela porta. Acabamos de voltar do cruzeiro. Estávamos tão preocupados que viemos o mais rápido que pudemos. Mentira. Eu tinha visto os stories no Instagram. Eles aproveitaram cada segundo do cruzeiro. Drinks à beira da piscina, jantares luxuosos. Tudo como planejado. Enquanto eu lutava pela vida na UTI, eles brindavam. Mandy, eu sei que você pode me ouvir agora, era Stacy, irritada.
pare de agir como uma criança. Somos uma família. Você precisa de nós. Sorri, quase sem força. Ironicamente, não era deles que eu precisava. Era da minha carteira que eles sempre precisaram. Durante 36 anos, eu não quis ver. Ou talvez tenha visto, mas me recusei a admitir. As vozes no corredor começaram a se afastar, sumindo lentamente. A segurança provavelmente os escoltou para fora do hospital. Tem certeza de que essa foi a decisão certa? Perguntou Billy, com um tom preocupado na voz. Absoluta, respondi. Pela primeira vez, eu dizia isso com convicção total. Já fazia 2 meses desde que cortei completamente o contato com meus pais e minha irmã. O Dr. Lee ficou impressionado com a minha recuperação. Para ser honesto, com base no diagnóstico inicial, eu esperava pelo menos 6 meses de hospitalização, mas sua resiliência tem sido notável. Os resultados da fisioterapia estão excelentes. Agora, eu já consegui andar sem muletas. Ainda sentia dores de cabeça esporádicas e algumas crises de tontura, mas nada que atrapalhasse minha rotina. Mais do que tudo, minha mente estava mais clara do que há anos. Você pode manter minha alta em sigilo? Perguntei ao Dr. Lee. Claro. A privacidade do paciente é sagrada. Não notificaremos sua família. Billy veio me buscar. Ao entrar no carro, olhei uma última vez para o hospital. Aqueles 2 meses tinham sido os mais transformadores da minha vida. Foi o tempo necessário para repensar minha relação com minha família e recuperar minha autonomia. Enquanto dirigia, Billy me atualizou sobre o andamento jurídico. Todos os vínculos financeiros foram oficialmente encerrados. Eles não têm mais acesso às suas contas, nem podem solicitar nada em seu nome. Soltei um suspiro de alívio. Perfeito. Sem arrependimentos. Nenhum, respondi, com firmeza. Pela primeira vez, estou vivendo a minha vida. Quando chegamos em casa, um lindo buquê me esperava na porta. Billy tinha providenciado aquilo. Lá dentro, a casa estava impecável e o cheiro suave de lavanda, meu aroma favorito, preenchia o ar. Bem-vinda ao lar, ele disse, me envolvendo em um abraço. Sua vida de verdade começa agora. Naquela noite, dormi em paz pela primeira vez em muito tempo. Pela primeira vez, experimentei a alegria de ter um tempo só para mim, livre das exigências, da pressão e da culpa que minha família sempre impôs. Na manhã seguinte, Billy sentou-se ao meu lado para revisar alguns documentos. Os avisos de execução da hipoteca começaram a ser enviados, avisou. O que quer fazer com as ligações deles? Nada, respondi. Deixe que enfrentem a realidade pela primeira vez na vida. Minha mão tremia levemente quando assinei o último documento. No dia seguinte, recebi várias mensagens de voz dos meus pais. Enquanto Billy preparava o jantar, coloquei o viva voz. Mande, o banco acabou de ligar por causa da hipoteca. A Stacy está no trabalho e não conseguimos falar com ela. Isso deve ser um engano. Ligue pra gente assim que puder, dizia a voz aguda e frenética da minha mãe. Respondi friamente. Sou só uma aproveitadora, lembra? Eu não saberia o que fazer. E desliguei. Momentos depois, o celular de Billy tocou. Seu semblante ficou sério enquanto ouvia. Era alguém do meu escritório, disse ele, ao desligar. Stacy está tentando entrar com um pedido de tutela temporária sobre você. O quê? Perguntei, indignada. Ela alega que o acidente causou uma lesão cerebral traumática e que suas decisões irracionais mostram que você não tem capacidade de gerenciar suas finanças. Apesar das costelas ainda doloridas, eu ri. Deixa eu adivinhar. Ela está se oferecendo para administrar meu dinheiro? Exatamente. Não se preocupe, completou ele. Isso é completamente absurdo. Nenhum juiz daria ouvidos. Interrompi, sem hesitar. Quero que isso custe caro. E Billy, entre com uma reconvenção por assédio. Meu telefone tocou de novo. Dessa vez, era meu pai. Mande, sua mãe me contou sobre o problema com o banco. Deve ter acontecido alguma confusão. A Stacy anda muito ocupada, talvez tenha esquecido o pagamento. Você pode resolver isso? Por que eu?
Perguntei com firmeza. Bom. A Stacy está prestes a ser promovida. Ela está atolada. Você está de folga agora, né? Tem tempo. Respirei fundo. Eles ainda acreditavam que a Stacy era quem sustentava a família, e que eu era a filha perdida, desempregada e dependente. Isso não é mais problema, eu respondi. Não é da sua conta, Mandy. Você ainda faz parte desta família. Sabe o quanto a Stacy fez por todos nós? Aquelas palavras despertaram velhas lembranças. No começo, éramos só nós duas, Stacy e eu, sustentando nossos pais. Quando ela tinha acabado de começar no mercado de trabalho e eu ainda era uma analista júnior, dividimos juntas o valor da hipoteca. Com o tempo, Stacy começou a mentir para os nossos pais, dizendo que tinha sido promovida e que agora ganhava um salário alto. Pai, quem você acha que tem pagado essa hipoteca todos esses anos? A Stacy, é claro. Ela conseguiu aquele emprego numa grande agência de publicidade e depois foi para a área de gestão. Você sabe o quanto ela tem se destacado. Sorri discretamente. A verdade é que a renda da Stacy era menos de 1/100º da minha. Sabia que agora ela está se preparando para entrar com um processo judicial? Processo? Como assim? Ela quer se tornar minha tutora legal. Quer o controle dos meus bens. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Bem, talvez ela só esteja preocupada com a sua saúde. Minha saúde? Pai, eu me recuperei totalmente. Eu parei de enviar dinheiro porque quis. Enviar dinheiro? Você mandava dinheiro? Sim. E muito. Stacy não sustenta essa casa, pai. Eu é que sustentei. Há 15 anos venho pagando a hipoteca. Isso não pode ser verdade, ele disse, com a voz trêmula. Você nunca pareceu levar as coisas tão a sério. Sério? Você sabe, ao menos, quanto eu ganho? Depois de uma longa pausa, ele murmurou. Você trabalha, com consultoria, né? Talvez ganhe 1.000 por mês? Respirei fundo. Isso foi quando eu tinha 22 anos. Você nunca se importou em perguntar, então eu também nunca fiz questão de contar. Mas agora, pai, eu ganho $400.000 por ano. Sou vice-presidente sênior de um banco de investimento. A linha caiu. Billy colocou a mão delicadamente no meu ombro. Essa verdade, provavelmente, foi mais difícil de engolir do que qualquer outra coisa, disse ele. 15 anos de mentiras desfeitas em uma única conversa. Dei de ombros. Mas agora, finalmente, eles vão ter que encarar a realidade. Naquela noite, dormi profundamente. Chega de viver sob as mentiras dos outros. No dia seguinte, Billy chegou em casa com o rosto tenso. Temos uma situação. O advogado da Stacy entrou em contato comigo. E agora? Ela quer retirar o pedido de tutela, e pediu uma reunião familiar com seus pais. Franzi a testa. Por que essa mudança repentina? Pelo que disseram, seu pai a confrontou depois da ligação de ontem à noite. Perguntou sobre a renda real dela. Mais tarde, naquela noite, meus pais e Stacy apareceram na nossa casa. A princípio, me recusei a vê-los. Mas Billy me disse, com calma. Eles merecem ouvir a verdade. A sala de estar estava carregada de tensão. Os olhos da minha mãe estavam inchados de tanto chorar. Meu pai parecia um fantasma, e Stacy estava sentada, de cabeça baixa, com as mãos entrelaçadas no colo. Vamos ouvir, disse meu pai, com a voz pesada. Stacy, o que a Mandy disse ontem é verdade? Ela assentiu levemente, sem coragem de encará-lo. Diga em voz alta, pediu minha mãe, com firmeza. É verdade, sussurrou Stacy, com a voz embargada. Minha irmã, Mandy, vem pagando a hipoteca esse tempo todo. Já fazem 15 anos. Meu pai ficou em choque. 15 anos. E todas aquelas promoções? A história de que você virou gerente? Stacy escondeu o rosto nas mãos. Tudo mentira. Eu só tive trabalhos temporários. Minha renda anual é, no máximo, uns $3.500. Minha mãe se levantou, meio cambaleando. Então é isso?
Eu mal consigo me sustentar sozinha. Foi a Mandy quem cobriu tudo. Não tinha como sustentar essa casa sem ela. Fiquei em silêncio. Apenas observei a teia de mentiras se desfazendo, pouco a pouco. A voz do meu pai tremia. A renda da Mandy é mesmo de $400.000 por ano? Stacy levantou o rosto molhado de lágrimas. É sim. Ela é vice-presidente de um banco de investimento. 400 mil, repetiu ele, em choque. Minha mãe afundou na poltrona. Foi então que eu falei pela primeira vez naquela noite. Essa é a mamãe que vocês conhecem. O total que eu lhe enviei ao longo dos anos ultrapassa em muito esse seu tal salário anual. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Por quê? Meu pai se virou para Stacy. Por que você mentiria desse jeito? Stacy começou a soluçar. Eu tinha ciúmes. Mandy conseguia fazer tudo certo. Tinha um ótimo emprego. Tinha sucesso. Eu nunca conseguiria estar à altura. Então você me fez de vilã? Perguntei, com a voz calma. Sim. Gritou Stacy, levantando o rosto molhado de lágrimas. Eu odiava como todo mundo elogiava você como filha talentosa. Então, eu pintei você como uma irmã patética, que dependia de mim. Foi você quem me chamou de aproveitadora também. Isso também. Sim, eu queria que mamãe e papai desprezassem você. Eu não queria que eles reconhecessem o seu valor. A voz da minha mãe tremeu. Stacy, eu sei que fui horrível. Stacy se levantou, com a voz embargada. Mas eu estava me afogando em inferioridade. Mandy é inteligente, bonita e ganha muito dinheiro. E eu? Só tive empregos de meio período. Então você achou que isso te dava o direito de mentir, enganar nossos pais e me destruir? Minha voz estava gelada. Desculpe, Stacy caiu de joelhos. Sinto muito mesmo. Mas agora que a verdade veio à tona, você só está arrependida porque foi pega. Levantei-me. Porque eu sofri um acidente quase fatal. Porque você entrou com aquele pedido de tutela e todas as suas mentiras apareceram. Stacy não respondeu. Meu pai escondeu o rosto entre as mãos. 36 anos. O que eu estava vendo? Pai, mãe disse, olhando nos olhos deles, vocês são cúmplices. Acreditaram nas mentiras da Stacy porque quiseram. Me desprezaram porque era mais fácil do que encarar a verdade. Isso não é justo, minha mãe começou, mas eu a interrompi. O que você disse naquele cruzeiro? Que era um alívio que o aproveitador tivesse ido embora. Foi assim que você realmente se sentiu. O silêncio tomou conta da sala novamente. Mandy, disse Stacy, fraca, existe alguma chance de você me perdoar? Balancei a cabeça. Não. Durante esses 15 anos, você tirou de mim minha família, minha autoestima e a verdade. Eu não sou santo. Não perdoo isso. Mas somos irmãs. Sangue não significa nada. Você é minha inimiga há 15 anos. Olhei para Billy, que assentiu e se levantou. Acho que está na hora de todos irem embora, disse firme, mas educado. A Mandy já passou por muita coisa. Por favor, parem de machucá-la. Os três saíram, cada passo mais pesado que o outro. Quando a porta se fechou, soltei um longo suspiro. Como você está se sentindo? Billy perguntou. Livre, respondi. Pela primeira vez sorri com a alma. A verdade finalmente veio à tona. Nunca mais serei arrastada para baixo pelas mentiras deles. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, dormi em paz. Verdadeiramente livre daquela prisão chamada família. Nas semanas seguintes, recebi ligações, e-mails e cartas dos meus pais. Boetis apareceu na minha porta, e cartas molhadas de lágrimas enchiam a caixa de correio. A carta da minha mãe dizia: Querida Mandy, cometemos um erro terrível e imperdoável. Chamamos você de aproveitadora, subestimando sua devoção. Lamentamos profundamente. Mesmo que Stacy tenha nos enganado, fomos nós que a machucamos. Por favor, nos dê outra chance. Na carta do meu pai.
Minha filha, em 36 anos sendo seu pai, nunca me senti tão envergonhado. Enquanto você sofria numa cama de hospital, aproveitamos um cruzeiro pago com o seu dinheiro. Esqueci de ser grato. Julguei mal o seu valor. Você pode perdoar esse velho tolo? Billy olhou para mim. Você não vai ler essas cartas? Não preciso, respondi. Joguei todas no lixo. Durante 15 anos, me sacrifiquei buscando o amor e a aprovação deles. Mas agora, nem isso preciso mais. As pessoas cometem erros, Billy começou. Se fosse só um erro, interrompi porque a primeira preocupação deles depois do acidente não foi minha segurança, mas o itinerário do cruzeiro? Por que disseram que foi um alívio o aproveitador ter ido embora? Isso não é erro. Isso é o que eles são. Fiquei olhando pela janela. O amor é demonstrado por ações, não por palavras. Durante 15 anos, eles escolheram me usar. Agora, eu escolho me honrar. Já se passaram 6 meses desde que cortei laços com minha família. Então, inesperadamente, o amigo de Billy, Wesley, um jornalista local, compartilhou uma notícia surpreendente. É sobre a sua família, disse ele, tomando um gole de café. Eles viraram assunto na vizinhança ultimamente. Que tipo de assunto? Respondi, fingindo desinteresse. A casa deles foi executada. Foi a leilão no mês passado. Billy ficou chocado. Executaram a hipoteca? Sim. Aparentemente, eles estão 6 meses atrasados. Os vizinhos disseram que Stacy está tentando desesperadamente negociar com o banco. Ouvi sem emoção. Era exatamente o que eu esperava. E tem mais, Wesley continuou. Seu pai foi demitido da construtora aos 55 anos. Está com dificuldade para arrumar trabalho. Diz que a dor nas costas impede o trabalho manual agora. Billy olhou para mim. Eu não reagi. Sua mãe também está passando por dificuldades. Começou a trabalhar meio período, mas sem uma renda estável do seu pai, mal conseguem sobreviver. E a Stacy? Também não está bem. A propósito, o que exatamente sua irmã faz? Ela trabalha meio período. Por quê? Wesley perguntou. Alguém que conheço disse que ela foi a uma entrevista para um emprego em tempo integral, mas o currículo dela era uma bagunça. Eles não puderam contratá-la. O que havia de errado com isso? Ela deixou a maior parte do seu histórico profissional em branco, mas dizia ter experiência em gestão e habilidades avançadas em informática. Quando pedimos para ela explicar melhor, ela não conseguiu responder nada. E veja só, exigiu um salário mensal de $3.000. Quando disseram que isso não era viável para uma candidata sem experiência, ela perdeu o controle. Dei um sorriso fraco. Stacy ainda não tinha aceitado a realidade. Um mês depois, Billy chegou em casa com uma expressão preocupada. Seu pai sofreu um acidente no trabalho. Um acidente? Ele fraturou a perna. Era um trabalho temporário, então não tinha seguro. Agora ele está desempregado e sem renda. Olhei pela janela de novo. Não senti nada. O médico disse que ele ficará engessado por 2 meses. Naquela noite, bem na hora do jantar, Stacy deixou uma mensagem de voz. Mande, por favor, precisamos só de $1.000 para o tratamento do pai. Eu não respondi. Você não vai ajudar? Billy perguntou. Eles me usaram por 15 anos. Quando quase morri naquele acidente, eles escolheram ir para um cruzeiro. Me chamaram de aproveitadora e me expulsaram. Agora é minha vez de escolher. Você não se arrepende? Ele perguntou gentilmente. De jeito nenhum, respondi calmamente. Eles não me trataram como família, então eu também não os tratarei como família. É só isso. Continuei seguindo em frente, trilhando um novo caminho. Livre das correntes do sangue. Eu estava vivendo uma vida de verdadeira liberdade. Qualquer sofrimento que eles enfrentassem agora era resultado das próprias escolhas deles. Foi quando senti, pela primeira vez, a verdadeira libertação. Decidi transformar minha experiência em um blog. Minha nova missão: compartilhar a mensagem de que família não é definida pelo sangue, mas pela escolha.
para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Você está realmente começando um blog? Billy perguntou, enquanto me observava digitar no laptop. Sim, talvez o que eu passei possa ajudar outra pessoa. Dei o título, Crônicas da Família Escolhida, Libertando-se dos Laços de Sangue Tóxicos. No meu primeiro post, escrevi: eu costumava acreditar que família significava amor, mas sangue não é licença para exploração. Família de verdade é aquela que valoriza, apoia e respeita você. DNA não tem nada a ver com isso. O post viralizou quase instantaneamente. Os comentários foram inundados de mensagens de pessoas que passaram pela mesma dor. Paguei as dívidas dos meus pais por 20 anos. Chorei lendo isso. Fui usada pelos meus irmãos por anos. Isso me deu força. Finalmente me livrei da culpa por dizer não à minha família. Atualizei o blog diariamente, com tópicos como: como estabelecer limites saudáveis, como identificar manipulação financeira dentro da família, como se proteger sem culpa. 6 meses depois, recebi uma proposta para publicar um livro. Convites para palestras começaram a chegar aos montes. Minha história estava mudando vidas. Você realmente mudou, disse Billy. Você parece mais feliz do que nunca. O antigo eu vivia para atender às expectativas dos outros. Agora eu vivo para mim. Uma noite, olhei uma foto antiga dos meus pais. Não senti culpa, nem tristeza, apenas a percepção de que eles foram só um capítulo da minha história. Algum arrependimento? Perguntou Billy. Nenhum. Esta é a família que escolhi. Abracei-o com força. Uma família unida pelo amor, não pela obrigação. Hoje, meu blog alcança mais de 1 milhão de leitores por mês. E a cada mensagem de agradecimento que recebo, lembro que deixar minha família não foi o fim. Foi o começo da vida que sempre quis viver.